Vocês estão bom? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando para cá. Hoje temos algo muito importante a dividir com os senhores e que, obviamente, impactará a vida de cada um de vocês, mas dessa vez de maneira positiva. Então eu começo essa live com o espírito mais renovado, apesar de todos os obstáculos. Portanto, eu afirmo aos senhores, eu duvido que quem acompanhar essa live até o final não entenderá a gravidade do todo, não compreenderá com clareza o quanto nós fomos e ainda estamos sendo prejudicados por conta dessas administrações levianas, porcas e maldosas. E se você não fizer a sua parte, a chance de continuarmos reféns dessa quadrilha, desse sistema, ela é simplesmente gigantesca. Como eu sei que vocês que nos acompanham, que comungam com os nossos princípios, são honrados e desejam o melhor para a nossa cidade, para o nosso povo em especial, para as nossas famílias, para os seus filhos, eu tenho certeza que cada um dos senhores farão a sua parte, compartilhando essa live, levando a nossa mensagem, difundindo as informações que eles tanto fazem força para que os senhores sejam privados do conhecimento dessas. Então chega para cá, vamos conversar um pouquinho e vamos tratar a respeito desses assuntos que são de interesse de cada um de vocês e, obviamente, do meu interesse também. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a cada um de vocês que me estendem a mão, que compartilham o nosso conteúdo, que faz com que a nossa mensagem atinja cada vez mais corações. Dessa forma, cada dia que passa são mais pessoas engajadas, entendendo literalmente o que reza o artigo 1º da Constituição de 1988. Todo o poder emana do povo. Muita gente me considerou louco, muita gente me considerou arrogante, muita gente disse que eu falava demais e que eu não tinha prova daquilo que eu estava falando. Eu fui subestimado, eu fui achincalhado. E um mero mortal, com a ajuda de boas pessoas, conseguiu conquistar, tocar o seu coração, chegar até você e fazer você entender que nós merecemos, podemos e devemos continuar buscando o melhor para as nossas famílias. Qualquer um também pode. Não é necessário caminhão de dinheiro, não é necessário empresários de conduta duvidosa para estar injetando dinheiro e nos fazendo trabalhar sob a coordenação destes. Dá sim para manter princípio, para manter cabeça erguida. Se você tiver fé nesse daqui, ele vai te conduzir da melhor maneira, porque não é o que eu quero, é o que ele quer. Então quem sabe de tudo é o Criador. E ele vai conduzindo, ele vai abrindo o caminho, ele vai nos possibilitando os mecanismos, as ferramentas necessárias para que nós continuemos seguindo aquilo que acreditamos. Então eu conto com a fé de cada um dos senhores para que essa cidade um dia seja verdadeiramente iluminada. Eu queria perguntar aos senhores aí, alguém dos senhores sabem o que é ANPP? Acordo de Não Persecução Penal. É exatamente sobre isso que falaremos hoje. Muito se vê de políticos que se endeusam, né, pelo fato de, eu consegui esse recurso para a cidade, olha, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Tudo isso é importante sim, mas precisa haver uma compreensão de que, quando eu, particularmente, político que sou, consigo algum recurso para nossa cidade, através de alguma emenda parlamentar, através de algum deputado, sim, eu preciso de alguma maneira, externar a minha gratidão, porque ele é a ferramenta, ele é o cartão magnético que me possibilita inserir no banco e retirar o dinheiro que eu preciso. Entretanto, seria estupidez da minha parte ficar idolatrando aquele cartão magnético, porque as emendas que são direcionadas para qualquer cidade, elas são oriundas de dinheiro público, de imposto que você pagou e que eu paguei. Então seria quase uma imbecilidade eu ficar enxergando que esses recursos são coisas que nos são entregues como
favores. Não, não são. Isso é obrigação do Estado devolver aquilo que paga. E ele devolve com muita dificuldade, muito aquém do que nós merecemos. E não é diferente aqui na nossa cidade. Então, como por inúmeras vezes eu fui achincalhado, como eu vejo políticos com narrativas ocas, rasas, discursando, dizendo que trouxeram milhões para a nossa cidade, sem a devida comprovação de que de fato fizeram, e principalmente, olha, eu trouxe 1 milhão, mas passou quantos milhões debaixo do seu nariz, sendo roubado enquanto você permanecia calado. Aqui, quem está aqui no Facebook, está conseguindo me ouvir? Eu acho que está sem áudio. Eu peço 1 minuto da paciência de vocês, porque tem 3 pessoas aqui no Facebook. Quem está no Instagram está me acompanhando bem, mas quem está no Facebook eu acho que não está me ouvindo. Quem está no Facebook me ouve bem? Dá um joinha aí para saber se o meu áudio está saindo. Ah, maravilha, então. Então deve ter algum erro aqui, eu não estou compreendendo bem, porque eu estou vendo bastante gente aqui no feed, mas ali em cima está mostrando só 3 pessoas online. Vou dando sequência então. Pessoal, eu não estou aqui para ficar projetando a minha imagem como Deus, não sou uma pessoa cheia de erros, e a maioria deles os senhores conhecem bem, tendo em vista a quantidade de aparições e o quanto de exposição que eu dou à minha vida pública. Então não é necessário ficar aqui falando dos meus predicados e nem dos meus defeitos. Os senhores já sabem bem. Sou uma pessoa de temperamento extremamente impulsivo, sou uma pessoa colérica que fala muito alto, que se emociona com muita facilidade, tanto para o bem quanto para o mal. E eu digo para o mal no sentido de não tolerar bandidagem para comigo e para com vocês também. Mas eu não posso deixar de dar a devida proporção da magnitude do que nós, e eu digo nós porque eu sozinho já teria sucumbido lá atrás, mas do que nós estamos fazendo. O nosso trabalho nunca parou desde o primeiro vídeo que gravei, há 4 anos quase atrás, com uma dificuldade absurda, gravando, apagando, passando inúmeros ridículos, falando palavras de um português que às vezes me envergonha, e foram muitos os obstáculos. Os senhores bem sabem de todas as agressões, de todas as ameaças, de tudo o que aconteceu nesse processo, do que nos foi roubado, e eu não me refiro única e exclusivamente do dinheiro que foi subtraído, do patrimônio que nos foi subtraído, mas da nossa legitimidade, daquilo que nós recebemos de maneira honrosa, de forma legítima, e que ainda temos que lutar com todas as forças que possuímos, depositando toda a fé no Criador de que isso será revertido. E mesmo assim nunca deixamos de cumprir para com a nossa palavra. Então tudo isso, voltando ao contexto de recursos tragos para o nosso município, é muito bonito. Realmente é bonito e é importante, mas eu peço que os senhores reflitam e façam uma analogia. Imaginem os senhores se eu tenho um filho irresponsável e eu dou a ele um automóvel. Suponhamos que eu tenha recursos que me sobrem e eu tenho um filho adolescente rebelde. Ah, não, eu vou dar uma BMW para o garoto porque ele merece. Amanhã ele bate essa BMW. É um prejuízo financeiro. Depois de amanhã, ele, por uma imprudência, tira a vida de alguém. Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar? Por mais rico que seja o fazendeiro, se ele entregar uma propriedade na mão de um filho irresponsável que não soube aprender o valor do trabalho, possivelmente fará valer aquele bom e velho ditado: vô rico, pai nobre, neto pobre. Eu, particularmente, cansei de ver isso acontecer com conhecidos meus. Eu, como nunca tive posses, eu vivo conforme o meu tamanho. Mas na nossa cidade não é diferente, então não adianta eu despejar rios de dinheiro aqui, enquanto aqueles responsáveis por gerir esse dinheiro, torram-o, rasgam-o, jogam fora, cheiram, bebem,
coloca nas calcinhas das meretrizes dos ambientes aonde eles possivelmente frequentam, isso não tem dinheiro nenhum no mundo que será suficiente. Dinheiro não aceita desaforo. Se eu ganho 1.000, gasto 2, eu fico devendo 1.000. E assim vai tornando uma bola de neve, e sempre no momento que mais precisamos é a hora que mais dói, que mais machuca. E o porquê eu estou dizendo isso? Você que me acompanha, já passou algum perrengue na porta da Santa Casa, esperando atendimento, esperando transferência, esperando uma cirurgia? Você, agricultor, já perdeu o seu tanque de expansão cheio de leite porque o leiteiro não conseguiu buscar? Você, agricultor, já teve que pagar trabalhadores que não conseguiram trabalhar porque não chegaram até a sua fazenda porque não tinha estrada? Você, pai, você, mãe, já ficou amarrado alguma vez porque a balsa estava estragada? Você já se decepcionou vendo seu filho chegar na sua casa e falar que o que foi servido para ele foi simplesmente arroz e salsicha? Bom, tudo isso acontece por conta da avareza, da maldade dos responsáveis por gerir o seu dinheiro. E cada dia que passa, cada minuto que passa, isso fica mais claro, mais evidente, mais explícito e mais vergonhoso. Eu convido vocês a refletirem comigo o que aconteceu num passado recente entre os embates que tive com um determinado advogado. Um que defendeu com unhas e dentes a expansão urbana desenfreada em área rural no nosso município. Um que apoiava que fosse construído loteamentos sem que antes houvesse estrutura para saneamento básico, para tratamento de água e entre outras tantas necessidades que qualquer estrutura precisa para poder comportar o seu crescimento. Então essa pessoa defendeu com veemência inúmeras vezes, se colocando como o 10º advogado, ou seja, o maioral, aquele que tudo sabia e tudo via. Eu, por outro lado, tentei, dentro do meu universo, mostrar aos senhores, não é assim que funciona, e tudo isso acontecido dessa forma, o único propósito que tem é atender à avareza de poucos. E para atender a avareza desses poucos, falta muito para você, em saúde, em educação, em infraestrutura, em uma infinidade de questões necessárias para o nosso dia a dia. O que nós conseguimos? Eu não vou ficar aqui nem pontuando o que já foi bloqueado, determinado por ordem judicial, de patrimônio público que possivelmente nos foi roubado. Pelo que aponta as investigações do GAECO, isso já passou de 20 milhões faz tempo. 20 milhões que poderiam ser revertidos em estradas, em saúde, em educação e todas essas coisas que eu tenho abordado aqui. O fato é, voltando para o acordo de não persecução penal, eu vou me ater aqui a, obviamente, trazer as minhas críticas, porque eu não trago uma comunicação, uma informação para os senhores que não seja opinativa. Eu sim, quando eu venho a público informá-los de algo, eu deixo cá a minha opinião, não obrigo ninguém a concordar comigo, mas eu faço e sinto o dever como político de me posicionar e dizer o que eu penso a respeito e o que pode e o que eu entendo que seja prudente de ser feito para determinadas circunstâncias. Então, dentre todo o patrimônio que já foi bloqueado pela justiça de possíveis criminosos que estão sendo investigados, alguns deles já presos, outros com certeza para irem para o mesmo local, eu recebi uma informação semana passada que eu tenho digerido para informar cada um dos senhores. E essa informação é:
a Santa Casa de Misericórdia de Guapé, em especial a Vila Vicentina, que tanto precisa e tem ficado público aí a ajuda de pessoas formidáveis, de coração grandioso, que têm contribuído para com o bem-estar dos nossos velhinhos, e infelizmente ainda o velho discurso de políticos oportunistas que mentem deliberadamente aos senhores. Então eu venho hoje dizer aos senhores que, por força do nosso empenho de termos encontrado pessoas decentes, um órgão capaz, ético, responsável, para poder buscar aquilo que nos foi subtraído, o Lar São José, Vila Vicentina, receberá por volta perdão, peraí, deixa eu voltar essa informação. Receberá uma cifra de 125 ou 135 mil reais, eu vou ler o documento aqui, advindo de uma ANPP, um Acordo de Não Persecução Penal. A Santa Casa de Misericórdia receberá a cifra de 200 mil reais, mais 2 imóveis que os dois juntos devem totalizar aí algo em torno de 500 a 600 mil reais. Então estamos falando de nada mais, nada menos do que cerca de 1 milhão de reais repatriados, se é que podemos colocar dessa maneira. Dinheiro que possivelmente foi subtraído dos nossos bolsos e que agora retornam novamente à sociedade por força do nosso trabalho. E eu não estou aqui me colocando acima de quem realmente foi responsável por fazer isso, que é, obviamente, o Ministério Público. Mas nós fomos a chave que deu a partida, nós fomos o combustível inicial para que essa máquina, para que esse trem começasse a se movimentar. Então, sim, por mais que possa soar arrogante, temos sim o nosso mérito. Eu me aterei às críticas, conforme estava dizendo, única e exclusivamente ao poder público, aos políticos, não adentrarei ao mérito dos empresários relacionados a esses acordos, não me interessa, vida deles é deles, as minhas questões são políticas, então me atenho única e exclusivamente a tecer a minha opinião acerca da posição política, e privarei o nome das pessoas, dos empresários no caso. Mas lerei pelo menos um trecho dos acordos firmados que possibilitarão os nossos velhinhos terem mais conforto. Quem sabe esses 125 mil reais bem geridos, que eu tenho certeza que serão, porque agora tem uma mulher muito capaz ali, bastante aguerrida e que tem demonstrado muita boa vontade e cuidados para com os nossos velhinhos, eu tenho certeza que esses 125 mil reais farão uma diferença significativa para a vida deles. Até porque não é de conhecimento coletivo, mas a Vila Vicentina era uma das instituições, quiçá ainda é uma das instituições que mais possui propriedade no nosso município. E infelizmente, pela má conduta, pelos maus políticos, foi muito subtraída. Para trazer como exemplo para os senhores a clara amostra da imbecilidade humana, eu acredito que cada um dos senhores que me acompanham saibam bem aonde é o loteamento. Oh, meu Deus, ali do lado do IP, me fugiu o nome do loteamento. Comenta aí na live alguém. Beira Lago, não? É esse loteamento aqui do lado do IP. Toda aquela área pertencia à Vila Vicentina. Que os gênios, à época, tiveram a brilhante ideia de trocar toda aquela área na construção do prédio da Vila Vicentina. Eu pergunto aos senhores, quanto vale todo o prédio da Vila Vicentina hoje? Uns 2 milhões? Talvez 3? Duvido muito. Com 2 milhões, acredito que dê para construir algo bem maior e bem melhor do que aquilo. Mas tá bom. Quanto vale toda aquela área hoje? Uns 30 milhões? 40? Eu imagino que algo em torno disso. Estou trazendo aqui informações superficiais, mas para quem tiver mais curiosidade, procure aí o seu corretor de confiança e pergunta quantos lotes que tem hoje lá no... Obrigado, Arthur. No Parque das Águas. Cada lote aí na faixa de 80 a 100 mil reais.
Façam as contas quanto valeria aquele patrimônio para a Vila Vicentina. Mas teve um grupo de gênios, à época, que entenderam bem trocar com uma empresa lá de Lavras para a empresa construir a sede da Vila Vicentina em troca de toda aquela área. Então isso que volta para a Vila Vicentina hoje é muito pequenininho, mas esse pequenininho eu tenho certeza que vai trazer muito benefício para os nossos velhinhos. E para a Santa Casa em especial é importante chamar a sua atenção, que hoje volta mais 2 lotes avaliados em torno de 250 a 300 mil reais cada um para a Santa Casa. E a questão é, voltou esses lotes, volta a mesma Câmara, volta um prefeito corrupto. O que acontece? O prefeito corrupto manda o projeto para os idiotas lá da Câmara, os idiotas doam para a Santa Casa é coordenada pelas mãos do prefeito corrupto. A Santa Casa finge que vende o lote ou vende num valor pífio, muito abaixo do valor de mercado, e isso é verdade, está nos autos, está na investigação. Eu poderia ficar aqui a noite toda desdobrando e mostrando quantos imóveis foram vendidos pela Santa Casa com preço infinitamente abaixo do valor de mercado para favorecer, possivelmente, conforme mostram os inúmeros indícios, políticos que usaram desses recursos para manutenção e perpetuação de poder. Então não vai adiantar nada todo esse sacrifício para chegar na hora que você pode exercer o seu poder, você ir lá e votar num Danilo Salsicha da vida. Ó, desculpa, não pode. Não vai adiantar nada para você votar no José Aparecido, que não sabe nem o que está acontecendo, que tem que ficar olhando lá para a Beth, pro Danilo, para ver o que eles vão fazer. Se tivesse que colocar ele para votar primeiro, ia ser uma tragédia. Se vendasse os olhos dele e ele não visse qual seria a atitude daqueles que comungam e fazem o mesmo que ele fazem, possivelmente mais lambança ainda aconteceria. Então, passando a questão das transações firmadas que possibilitou nós termos novamente algo que possivelmente nos foi subtraído, que poderá ser revertido em estrutura hospitalar, viu, pré-candidato? Já que você é político, eu acredito que seja ético, moral, prudente da sua parte, deixar de se preocupar um pouquinho só com o ganho dos seus proventos e se preocupar com a população, que às vezes fica muito tempo aí esperando o atendimento, por falta de um corpo clínico maior. Eu não estou dizendo melhor. Eu não diminuo de maneira nenhuma vocês médicos que nos acolhem, que nos atendem. Mas vocês poderiam ter estrutura muito melhor da que tem, se não fosse tanto roubo, tanto crime, tanta bandidagem. E se você é político de verdade, você tem obrigação de prestar atenção. Se a Santa Casa recebeu um lote, recebeu mais um, recebeu 11 mil metros, recebeu mais 7 lotes lá no Algarve, ora bolas. Tá recebendo tanto falando que vai melhorar a estrutura e não coloca um tijolo. E não contrata nenhum médico a mais, não contrata nenhum enfermeiro a mais, não melhora o salário dos servidores. Nem em momento de pandemia tiveram coragem de fazer isso. Ora, se eu sou político, eu tenho que enxergar isso e tenho que opinar, quiçá lutar para que não aconteça, mas tem gente que pensa primeiro nos próprios interesses. Então vamos lá, passando para a leitura de parte da documentação. Começando aqui pelo 2º ou 3º parágrafo, palavras do Ministério Público. Considerando que, no âmbito do mencionado esquema de corrupção por volta de novembro de 2021, o investigado repassou ao prefeito municipal e seu grupo a propriedade imobiliária sob o lote urbano de número 158 na quadra 2 da Rua H, localizado no loteamento X, com área de 1.085 metros quadrados. Vocês estão entendendo? Possivelmente, pelo que aponta aqui, os corruptos ganharam um lote que poderia ser revertido em asfalto, em escola, em ambulância, em contratação de mais médicos, matrícula número tal no cartório de registro de imóveis de Guapé, para atender um pedido anterior de Nelson Lara, feito na condição de prefeito em razão das suas funções públicas.
considerando que, no entender do Ministério Público, a mencionada conduta do investigado entrega de vantagem indevida a prefeito municipal e seu grupo, se amolda ao tipo do artigo 333 do caput do Código Penal, havendo inclusive ação penal em andamento acerca de tais fatos. Autos número tal na 6ª Câmara Criminal do TJMG. Considerando que, segundo estimativas com as quais acorda, ou seja, o investigado fez um acordo. O que significa isso? O investigado fez uma transação penal. Olha, eu vou falar aquilo que eu sei, vou dar X em dinheiro, vou dar um imóvel e eu me livro, pelo menos, por hora. Traduzindo em miúdos para os senhores, é isso. O lote urbano indevidamente entregue ao prefeito municipal e seu grupo tem atualmente o valor médio de mercado de 200 e poucos mil reais. Considerando não ser o caso de arquivamento da investigação pela existência de elementos de informação a indicar a prática de conduta mencionada, tendo o investigado confessado circunstancialmente os fatos em interrogatório acompanhado pelo seu defensor, ou seja, o investigado confessou junto com o seu advogado ao Ministério Público que sim, ele deu um lote ao prefeito, é o que está escrito aqui. Considerando que o caso não envolve infração penal praticada com violências ou grave ameaça, nem infração penal de menor potencial, ou seja, não envolve infração que teve ameaça, mas não pode ser considerada uma infração pequena. E que o tipo penal a que se tese e se subsome a conduta tem pena mínima inferior a 4 anos de privação de liberdade, considerando que o investigado não é residente, e aí vai. Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Guapé integra o Sistema Municipal de Saúde, encontrando-se atualmente em dificuldades econômicas, financeiras, que não precisaria estar, sob a administração e subordinação direta do município por força de intervenção conforme decretos municipais número 301 de 2022 e 303 de 2022, cujos prazos foram posteriormente prorrogados pelos decretos municipais número 166 de 2023 e número 3 de 2024. Resolvem celebrar o presente acordo de não persecução penal, nos seguintes termos e condições. E por aí vai, aqui ó. Prestação pecuniária no artigo 43, tarará. Consiste em fazer o pagamento a favor da Associação Santa Casa de Misericórdia de Guapé, CNPJ tal, no banco tal, agência tal, conta tal, no valor de 200 mil reais. Ou seja, o investigado tem que pagar o valor de 200 mil reais para a Santa Casa. Isso eu deixo aqui mais uma vez público o meu respeito a cada um desses nobres homens que desmantelaram essa quadrilha. Meu total respeito ao GAECO. Perda de bem no artigo 43 consiste em transferir gratuitamente à Associação Santa Casa de Misericórdia de Guapé a propriedade imobiliária sob um lote urbano localizado na quadra tal, do loteamento tal, com tamanho similar àquele do lote urbano da matrícula tal, no prazo de 60 dias a contar da homologação judicial. Então, esse foi um dos acordos feitos entre Ministério Público e um dos investigados. O investigado tem que pagar 200 mil reais para a Santa Casa e dar mais um lote do valor aproximado aí de 300 mil reais. O que aproxima-se aí da cifra de R$500 mil. Eu estou aqui me confundindo, se eu for ficar procurando aqui a informação, eu vou acabar me perdendo. Eu não sei se são 2 lotes para Santa Casa e só os 125 mil reais para a Vila Vicentina, ou se é um lote para Santa Casa e um lote para a Vila Vicentina. Eu vou passar agora a leitura do segundo investigado, me desculpem, que talvez eu consiga encontrar essa resposta. Mas de qualquer forma, são 2 lotes
e dois pagamentos em espécie, em dinheiro. Pelo presente, tarararará, vamos lá. Considerando em epígrafe considerando no âmbito do procedimento investigatório criminal em epígrafe, restou apurada a existência de um esquema de corrupção instalado no âmbito do Executivo Municipal, liderado pelo prefeito municipal Nelson Lara, direcionado à obtenção de vantagens indevidas de empresários do setor de parcelamento de solo urbano. Vocês estão entendendo aonde eu cheguei? Dos meus embates? Enquanto eu brigava com o advogado lá, o advogado possivelmente deveria estar tomando algumas doses de uísque, quem sabe, com os investigados. Eu estou trazendo suposições, eu não estou trazendo acusações. Mas pela forma aguerrida como ele defendeu essa expansão urbana, sendo que um simples mortal que não tem formação em direito, lá atrás enxergou que havia maracutaia nisso, o cara que trabalha no cartório, que trabalhou como procurador jurídico do prefeito, que trabalhou como assessor jurídico da Câmara, não sabia? Bom, façam vocês as suas considerações. Considerando que no âmbito do mencionado esquema de corrupção, por volta do ano de 2021, o investigado repassou, esse aqui é outro, tá? Repassou ao prefeito municipal e seu grupo a propriedade imobiliária sob o lote número 12 da quadra 5 da matrícula número tal, localizado no loteamento Península. Ó. Bom, isso daí também é público. Deram um lote lá no Algarve para a turma. Vocês estão entendendo? Para atender um pedido anterior de Nelson Lara, feito na condição de prefeito municipal em razão de suas funções públicas. Considerando que o mencionado loteamento é empreendimento de parcelamento de solo urbano implantado em Guapé pela empresa tal, administrada pelo investigado, que alcançou uma gleba de X 117.227 metros quadrados, ó, eles queriam um lote grande, hein? Isso daí é quase uma chácara, né? E que o empreendimento à época dos fatos estava sendo judicialmente questionado pelo Ministério Público em ação civil pública devido a ilicitudes ambientais e urbanísticas, considerando que, no entender do Ministério Público, a mencionada conduta do investigado, entrega de vantagem indevida ao prefeito municipal e seu grupo, se amolda no típico tal, do Código Penal tal, havendo inclusive ação penal em andamento acerca de tais fatos na 6ª Câmara Municipal. Considerando que, segundo estimativas, o lote entregue ao prefeito e seu grupo atualmente vai considerando uma série de coisas. Considerando que considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Guapé integra o sistema municipal de saúde, encontrando-se atualmente em dificuldades econômicas sob a administração e subordinação direta do município, e tudo aquilo que estava escrito no outro acordo de não persecução penal. Então eu não entendi errado. São 2 lotes a serem, mais um lote para Santa Casa lá no Algarve, ó, mais um lote. Aí, na hora de votar, vocês vão lá e votam nessas pessoas de novo, para eles fazerem assim, a favor, Santa Casa tá precisando, a favor. Aí pega uma cretina de uma secretária de saúde que entra com os braços abarrotados de papéis, para apresentar uma prestação de contas criada como fantasia hollywoodiana, para iludir nada, né? Porque eles sabem bem o que acontece, possivelmente levam vantagem nisso tudo, fica lá aquele bando de imbecis batendo palma, nossa, ela é muito boa. Aí o único idiota aqui que pega e fala, olha, a senhora tem pretensões políticas, essa sua... né? Eu não vou falar sobre isso. Ah, aí o ruim na história sou eu. Você que está aí esperando a sua cirurgia de catarata, enquanto a nossa secretária de saúde, ex-secretária, graças a Deus, estava escancarando as portas da saúde municipal para atender gente lá de Pratápolis, com o endosso de um determinado pré-candidato que ainda acha isso normal, eu não acho. Eu entendo que Guapé precisa de estruturas hospitalares melhor estruturadas para atender a nossa população em determinadas circunstâncias, na maioria delas. Alta complexidade, média complexidade, mas baixa complexidade,
a sociedade, o poder público tinha por obrigação visar primeiro o atendimento da população guapeense, do povo guapeense, antes de ficar com esse discursinho raso que só engana quem realmente quer ser enganado. Então, são 2 lotes para a Santa Casa e quase 400 mil reais em dinheiro. Vocês têm noção do que é isso? Eu não precisei bater na porta de nenhum empresário. Eu não precisei sequer procurar algum deputado para pedir para esse dinheiro chegar aqui. E eu peço que os senhores imaginem, pensem comigo, se com dois dos apontados, e obviamente tem muito mais, porque os autos são públicos, qualquer advogado tem acesso a isso. Tá aí um grupo de idiotas que estão novamente, jogando nas minhas costas a responsabilidade de quem está distribuindo aí informações que qualquer um que tenha um amigo advogado poderia ter acesso. Como se isso fosse crime. Tem inclusive um determinado grupo falando que aqueles documentos do Ministério Público são fakes. Eles acharam lindo agora esse termo fake, né? O brasileiro, infelizmente, ainda gosta desses termos americanizados, né? Hot dog. Eu prefiro um cachorro quente. Na verdade, eu não prefiro não, porque eu não gosto de salsicha. Entendo mal. Bom, vou ficar falando aqui de negócio de ninguém não. Já estou falando que não deveria. Mas voltando ao contexto daquilo que eu estava tratando. Eu me perdi completamente agora. Peço desculpas, peço perdão, de verdade. Me perdi totalmente daquilo que... voltei, recapitulei. Imaginem os senhores, quanta gente ainda não está sendo investigada pelo GAECO. Imaginem os senhores, quantas transações como essas serão feitas. Eu tenho para comigo, tá? Isso é algo que eu pressuponho, baseado naquilo que eu levei de informação, não o contrário, porque conforme alegou a defesa de alguns daqueles que estão presos, eu nunca tive informação privilegiada de absolutamente ninguém. Um órgão da envergadura do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, não se submeteria a praticar ilicitudes, estando eles combatendo ilicitudes. Então, o simples fato de eu ter conhecimento, conforme palavras do próprio GAECO, se dá pelo singelo fato de que eu fui o maior responsável por levar o maior número de informações até eles. Única e exclusivamente por isso. Em assim sendo, eu pressuponho que uns ex-servidores, uma determinada servidora, possa perder algum patrimônio no decorrer desse processo. Se é que vocês me entendem. Talvez o poder público tenha que lidar com o que fazer com uma mansão construída em área rural. Mansão essa que tem banheira. Imaginem os senhores, a complicação para um administrador público dar uma utilidade pública para um possível imóvel desse vindo para o poder público. Vocês estão conseguindo me compreender? Imaginem os senhores que algum corrupto roubou algum dinheiro público e fez algum acordo com o Ministério Público para não ir para a cadeia. Vem para o patrimônio público uma casa que tem banheira de hidromassagem, uma mansãozinha bastante confortável. O que faríamos com ela? Bom, pensem os senhores o que poderia ser feito. Ideias são muitas, mas há de se pensar que é algo muito delicado. Então eu imagino que propriedades que possivelmente foram colocadas em nome de laranjas, em breve possam retornar a quem de fato é dono, que é você, que sou eu. E isso estando nas mãos de pessoas que têm responsabilidade, que têm vergonha na cara, que têm coragem de virar público, para dizer o que pensa e não para ficar fazendo esses discursinhos com pauta. E eu peço desculpas a vocês que me pedem para fazer pauta, para escrever, para não me perder. Não consigo. Tá aqui, é só um computador aqui com aquilo que eu fiz a leitura aberta. Se eu começar a fazer isso, eu vou me transformar no mesmo que essas pessoas que tentam aí com essa dificuldade absurda gravar um videozinho de 3 minutos, 4 minutos. Deve ter possivelmente umas 6, 7 pessoas, um aparato, né,
ali de marqueteiro, de político, ó, fala assim, não, volta, corta, essa parte não ficou boa, faz desse jeito. Não fala alto, fala baixo para mostrar serenidade, fala baixo para mostrar equilíbrio. Bom, o que o bom e velho marketing faz? Eu continuo sendo como eu sempre fui, agindo de maneira espontânea, entregando para vocês o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior também. Fica claro o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. Como todos nós temos. Patrimônio público, de volta a quem de fato pertence, a você. Aí você, depois disso tudo, vai lá e vota nessa turma. O que vai acontecer? Coloca um advogado canalha, como a maioria que passaram por esses últimos anos, que não conseguem cumprir uma simples lei estabelecida, aprovada por eles mesmos, lei cuja lei, este que vos fala, foi o responsável pela aprovação, o autor da lei de linguagem acessível, para que você entenda aquilo que está sendo discutido lá na Câmara, mas obviamente eles não querem, portanto eles nunca respeitaram. Trata-se de subvenção orçamentária, trata-se de tendência de superávit na fonte 52, para ser movimentada para a fonte X. Aí chega lá, o vereador fala assim, favor, ele não sabe o que é superávit, ele não sabe o que é tendência de superávit, ele não sabe qual é a fonte e para que vai ser utilizado aquele dinheiro. Ele só faz assim, favor, porque o prefeito mandou, ou porque o prefeito está empregando algum parente, ou porque, quem sabe, ele recebeu algum lote para colocar no nome de algum laranja. São inúmeras as suposições. Aí a hora que ele fala favor, lá, cada favor daquele é aqui, ó, para nós, ó. Cada favor daquele é mais para eles e menos para nós. É assim que funciona. É assim que o jogo é jogado naquilo lá. E aquele que tentou mostrar para vocês, o óbvio, o que eles fizeram? Sai para lá, ele não aceitou. Ele não quer ficar rico. Querer eu até quero, mas com dinheiro roubado, não. Com dinheiro que poderia estar salvando vidas, de jeito nenhum. Bato cabeça no final do mês, fico mais careca do que eu já sou, meu Deus do céu. Tá faltando milão aqui, meu Deus do céu. Nossa senhora, esse mês tá faltando o da pensão. Ô, meu pai do céu, acabou de cortar meu telefone de novo, que eu esqueci de pagar. Agora eu não tenho dinheiro para pagar. Quando eu tinha, eu não lembrei, agora cortou e eu não tenho. E é esse imbróglio. Eu prefiro que a minha vida seja assim. Tô vendo a minha amiga Maria Áurea entrando aqui. Ô, Áurea, me dá um socorro aí, Áurea. Nossa senhora, me arruma um capilé aí, eu te pago o mês que vem. Prefiro fazer isso do que me submeter ao crivo desses corruptos. Durmo com a cabeça leve. Por mais que esses cretinos, porque roubou fulano e roubou ciclano, porque fez isso e fez aquilo, tô aqui, ó, preso, e o gaeco tá batendo na minha porta. Meu Deus do céu, se eu escutar um barulho de helicóptero eu não durmo. O que mais me traz felicidade é a hora que eu ouço o som de uma aeronave. Eu tenho certeza que se um helicóptero zoar aqui em Guapé às 6 horas da manhã, tem gente que vai pular no teto da casa, como aqueles desenhos animados, lembra? Do Tom e Jerry, o Tom batia, grudava com as garras lá no teto. Pois é, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação qual é? A Elizabeth Florencio me processou de novo. Hoje mesmo eu tive que ir lá na delegacia depor, porque novamente ela insiste em falar que eu sou... Não vou nem falar o termo não, porque senão diminui o alcance da live. Por mais que o Ministério Público, a Justiça já tenha falado não, mas para ela é facinho, né? Tem aquela turminha do lado, então processa ele de novo. Ele vai ter que ter trabalho de arrumar um advogado, ele vai ter que ter trabalho de ir na delegacia. Não, agora a gente pega a mulher dele, porque aí a gente atinge aonde que mais dói. Se nós estamos batendo nele, o couro dele é grosso, como me chamam os cristalenses ali, cristalenses, da minha querida cidade, Cristais, que no caso eu estive lá ontem. Não, vamos pegar ela, vamos processar ela também. Aí eu sou obrigado, a essa semana ainda, a ter o desprazer de sentar de frente com o gênio da jurisprudência, com o douto conhecedor das leis, o senhor assessor jurídico. Eu estou tratando da figura pública municipal, não vou nem me ater a proferir o nome, mas do assessor jurídico lá da Câmara, que subiu em uma simples gilete
e agora se considera o Flávio Dino. Tem que ser obrigado a olhar nos olhos dele, do presidente, que se ele fosse tão ruim, ele não estava aí. 4. Não, Danilo, por que você repetiu isso tantas vezes, hein? Não concluiu o 4º mandato que você tanto batia no peito? Olha aonde que vai terminar o 4º mandato, hein? Olha qual foi a última apresentação de pulseiras. São as mesmas que o Gaeco apontou que estava sendo comprado no cartão dos amantes dele? Ficou bem. O que vocês acham? Respondam aí, deixem aí nos comentários. Ficou bacana a pulseira nova do prefeito? E para quem tem dó, que se dane, eu não tô nem aí. Tiago, não faz isso porque todo mundo que é vítima, a população tende a ir para o lado deles. Quer ir para o lado dele? Depois de tudo, o que eu posso fazer? Vou ter dó de uma quadrilha que ameaçou a minha mulher e filhos? Que inversão de valor absurda é essa? Cadê minha água? Acabou. Tô com a boca seca, tô falando muito hoje. Que inversão de valores absurda é essa? Não vou me engessar, não. Vou falar o que eu penso, sim. Isso é absurdo. Danilão, não quem melhor do que a justiça para julgar? Qual justiça? A mesma que eles me deram? A justiça que falou não houve crime, não houve dolo. O senhor vereador Tiago Câmara não cometeu crime algum. A justiça falou isso em primeira e em segunda instância. Mas os canalhas, não, tira ele daqui. Ele não aceitou propina. Vamos tirar ele. Enxota ele daqui. Ele está contando os nossos segredos mais íntimos. Eles achavam que eu estava contando só para vocês. Eles não sabiam que eu estava levando lá. Ô, Gaeco, aqui, ó. Trouxe mais isso aqui, ó. Tem mais isso aqui que a gente estava conversando lá no grupo. Tá vendo o que está acontecendo? Ó, o mesmo que está aqui, ó, defendendo a coisinha lá no grupo, e eu lá no grupo, quietinho. Fazendo barulho de um lado e quietinho de outro. Printando tudo, filmando tudo, só observando. Toma aqui, ó. Vou pra Varginha no meu carro, tem problema não. Já uma ferida a mais pro leproso não vai fazer muita diferença não. Mas vamos atrás. Encontrei o veio, encontrei o caminho certo. Aqui o bambu vai gemer. E gemeu. Para quem achou que era inalcançável, para quem achou que o dinheiro comprava tudo, ó o dinheiro voltando, ó. Ó o dinheiro voltando para nós. Vocês estão vendo? Como é que um político faz? Tiago não fala assim, não ataca ninguém. Não tô atacando ninguém, não. Tô falando de político. Pode me chamar de arrogante. A verdadeira função de um político é isso. É lutar pela sociedade, polis. É lutar pelo seu povo. É olhar pelo que precisa ser feito. Pelo coletivo, ao invés de ficar olhando pelo próprio umbigo e esperando ganhar um lotinho para colocar no nome de laranja. É isso que precisa ser feito. É se doar. Falei, oh meu Deus, eu estava sobrevivendo com as minhas abelhinhas, mas se for para eu continuar com elas, eu não consigo trabalhar direito como vereador, o que eu faço? Não, eu vou perder metade do pouco que eu já ganhava, mas por outro lado eu estou ganhando aqui na Câmara. Eu não posso prometer para a população guapiense que eu trabalharia como vereador, que eu lutaria pelo que é justo, e continuar pensando só no meu umbigo, só no meu bolso. Então eu vou perder metade daquilo que eu tinha condições de ganhar. Não era muito, mas malemar as trancos e barrancos. Dava para viver. Não, mas eu não posso faltar com a minha palavra. Passo o meu pequeno negócio para outra pessoa, para poder lutar por vocês. Para cumprir com a minha palavra. Aí eles me roubam aquilo que vocês me deram. E como eu sou homem, a minha palavra não podia voltar atrás. Eu não podia simplesmente falar assim, me dá aqui de volta que agora eu preciso, eu estou desempregado. Não, amarguei. Com a metade só do pouco ganho que eu tinha, com a fé em Deus, com as mãos que me foram estendidas, não vou ficar aqui citando, porque senão eu vou ser injusto, eu vou acabar esquecendo alguém. E graças a Deus, se eu fizer isso agora, eu vou esquecer alguém. Porque não foi uma, não foram duas, não foram três. Eu recebi pix de gente que eu nunca conversei. Que eu nunca falei bom dia. Ah, fizeram figurinha. Que se dane, eu não tô nem aí, não foi dinheiro roubado. Eu não consigo hoje
agradecer todas as pessoas que me ajudaram de maneira individual. Gente, minha esposa, filhos foram ameaçadas. Para mim, R$2.000 é dinheiro, R$3.000 é muito dinheiro, R$4.000 nem se fala então. Tá aqui. Um homem que ficou aqui dentro de casa um mês quase que inteiro, passando fio, ligando câmera, arrumando as coisas, colocando proteção, melhorando iluminação para me dar mais segurança. Tá aí uma série de pessoas que, parte delas, nunca conversaram comigo, que fizeram um Pix para me ajudar a pagar os equipamentos que foram adquiridos para colocar aqui. Pessoal, agora eu preciso trazer o Dr. Mariel. Preciso de uns R$2.000 para pagar aluguel de carro, para pagar as despesas dele. Tá aqui, Tiago. Gente que chegou aqui em casa que ganhava salário mínimo, Tiago, tá aqui, ó, o que eu posso ajudar é com isso daqui, ó. Eu não preciso de verdade, já deu os R$2.000 que eram necessários. Além disso, eu não posso receber. Muito obrigado, você ajudou da mesma maneira. Que outro político tem a honra de poder falar isso que eu tô falando? Isso daí não é preço, isso é valor. R$50 que me foi doado para ajudar a me trazer um pouquinho mais de tranquilidade para minha família, isso não é só R$50. Essa atitude não tem preço. E isso é o que eu valorizo. Eu não meço nada por preço. Para mim, as coisas são mensuradas pelo valor que tem. Eu volto, mesmo que sendo um clichê, a dizer: conheço pessoas tão ricas que a única coisa que tem é dinheiro. Já estou aqui me perdendo entre contexto a ser dividido com os senhores e filosofia. Eu não posso deixar de finalizar essa live com o segundo assunto, que é de suma importância e vem de encontro direto com esse, que é o que está acontecendo lá no Pontal, que eu disse aos senhores que aconteceria. E por isso eu defendi tanto o projeto de iniciativa popular, para que você tivesse o direito. Porque se tivéssemos uma administração decente, esses fariam o possível e o impossível. A balsa é terceirizada. Não tenho nada contra a empresa, contra os familiares, muito pelo contrário. São pessoas que eu gosto, que me tratam bem, que me tratam com respeito. Mas convenhamos, nananina não. Não, senhor. Imagina uma pessoa, hoje eu recebi a ligação. Eu vou falar, vou dar o nome dele porque eu gosto muito e acredito que ele não vai se incomodar. Meu amigo, seu Nirto, lá dos Penas, administrador da Fazenda São Gabriel. Ô Tiago, o que tá virando isso? Falei, pois é, seu Nilton. Se uma pessoa se machucar lá na Fazenda São Gabriel, é muito mais fácil pro seu Nilton pegar a balsa e levar essa pessoa até São José da Barra do que chegar até aqui em Guapé. E muito mais inteligente, porque São José da Barra, a saúde de lá é muito melhor estruturada do que a nossa. Pelo menos o hospital. Eu garanto. Não vou generalizar na questão de saúde, porque eu sei que a nossa secretária de saúde hoje tenta fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Mas não, agora ele está privado. Se acontecer alguma coisa lá à noite, ele não pode atravessar. Ora bolas. Já não basta ter que pagar uma passagem absurda. O município recebendo aí essa bagatela que recebe de royalties de Furnas. Já não basta não ter estradas. Agora tem que limitar também. É sério isso? Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem não. Mas dinheirinho, palote. Imaginem todo esse patrimônio que foi subtraído. Se tivesse sido revertido, dava para construir balsa, dava para ter asfaltado de Guapé a balsa, já dava para ter feito esse asfalto. E eu não estou exagerando não, tá? Não estou vindo aqui, eu seria o último a fazer isso. Mas não podemos jogar a culpa de tudo que está acontecendo nas costas daquele que está preso, não. Esse sistema vai muito além. Muito além. Aquele que está na cadeia hoje, ele aprendeu como opera e operou de uma maneira avarenta, tal qual ficou tão explícito, e ele encontrou de frente um doido, né? Conforme as palavras da nobre vereadora, um louco. E isso tudo foi a receita correta para levar o passaporte que ele precisava para estar lá no hotel do estado. Mas isso não é de agora, não. Tem gente subtraindo a nossa gente desde 1963, desde a chegada do Lago de Furnas.
Então esse sistema, se os senhores não tomarem muito cuidado, o Nelson está preso, está tudo resolvido. Não está, não. Não está, não. Pega um outro personagem aí, cria uma historinha bonitinha. Não, eu não sabia, eu não sei de nada. O tripé que não é meu. O sítio de Atibaia não é meu. Teve uma pessoa que já agiu assim também, né? Coincidência ou não, existem políticos dessa forma. E obviamente que eu não estou nivelando, porque um é corrupto, o outro eu sei que não é. Estou deixando bem claro, estou falando de omissão. Só, única e exclusivamente omissão. Omissão, né? E o fato de ter estômago para conviver com esse tipo de gente. Eu não tenho. Eu literalmente não tenho. Mesmo que isso seja necessário para um futuro êxito político da minha parte. Eu não tenho. Mas o nananina não. Mas tem gente ruim do meu lado? Não sei. Até que eu enxergue isso, na medida que eu vou enxergando, eu me afasto. Na medida que eu vejo, eu afasto. Errar é óbvio, é humano. Ninguém pode ser condenado porque errou, porque caiu. Nós viemos aqui para errar mesmo, e só aprendemos basicamente com um erro. Aprender acertando é a coisa mais difícil do mundo. Pega aí como analogia esporte. Uma pessoa que começa a jogar basquete, ele vai arremessar, até ele começar a ficar bom. Pega aí Oscar Schmidt, que dava como exemplo aí, que acabava o treino e ele ficava lá arremessando. É o esforço, a dedicação, a perseverança que nos faz ser melhor cada dia. Então ninguém está aqui condenando uma pessoa que errou, mas uma pessoa que está vendo. Olha, gente, chegou um deputado aqui falando que vai trazer tantos R$ 1.000 para melhorar a estrutura, para construir uma ala nova ali na Santa Casa. Mas cadê o dinheiro? Chegou não? Cadê os tijolos? Chegou também não? Vai trocar o telhado? Trocou não? Mas o dinheiro veio? Não veio? Não, meu trabalho não é esse. Mas não é agora que quer ser político? Agora quer? Que conveniente, não? Bom, são 8h30, eu comecei às 19h30. De 1 hora eu prometo que não vai passar. Deu por hoje. Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Peço por gentileza que compartilhem, que interajam aí nas lives. Isso melhora o algoritmo, faz com que a nossa voz chegue mais longe. E é isso que podemos fazer na atual circunstância. Faça o melhor que pode com as ferramentas que tem. Ninguém precisa sair como eu fiz, se expondo, colocando a sua vida em risco. Mas é simples aprender a entrar no site do Ministério Público e fazer uma denúncia. Eu faço, você faz, o outro faz, daqui a pouco chega 100 denúncias lá, no mesmo sentido. A balsa lá do Pontal tá parada. Se 10 denúncias chegarem lá no Ministério Público dizendo a mesma coisa, o promotor fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu prestar atenção nisso daqui. Por mais carga de trabalho que eles tenham. Então é assim que funciona. Às vezes você denuncia, temos que entender que a carga de trabalho deles é absurda. Mas comecemos a seguir todos na mesma linha, exigindo os nossos direitos para vocês verem se as coisas não mudam. Mudam, acontecem, é possível. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. A minha solidariedade é em especial nesse momento com as comunidades de Penas, Pontal, Santo Antônio e Jacutinga. Pelo fato de vocês terem tomado mais essa paulada, mais esse golpe. No que depender de mim, isso vai mudar, mas eu preciso da ajuda de vocês para que isso mude. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.